Olá, elite da língua, beleza? Na aula de hoje, nessa aula de agora, né, nós vamos começar concordância daqui um pouquinho. Eu só tenho que falar mais de uma funçãozinha da palavra ser, que nem é tanto de cair no CESP, mas eu tenho de falar porque caiu em 2017. Então a gente tem que ficar esperto. Recapitulando, né, você já está fera? Eu acredito nisso em partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Você que vai fazer a prova do CESP, você não pode sair de casa sem saber essas duas funções. Tá bom? Você lembra que, em regra, os dois impessoalizam a informação, mas a partícula tem de ter um sujeito paciente. Toda voz passiva tem verbo transitivo direto, mas não tem objeto direto. O índice é sempre usado na terceira pessoa do singular, porque não tem sujeito para concordar, né? Isso aqui eu ensinei para vocês. Isso aqui você já tá fera, viu? Beleza? Agora, eu tinha deixado esse exemplo. Capitu sentiu-se fraquejar. Galera, essa função aqui pega um pouquinho. Eu quero te ensinar algo. Existem os verbos chamados de verbos causativos. Por enquanto, você só vai anotando. E os verbos sensitivos. Quais são os verbos causativos? Mandar, deixar, fazer. Sensitivos. Ver, ouvir e sentir. Tá? Qualquer um desses verbos, desses dois grupos, são dois grupos de verbos, mais infinitivo, qualquer um desses verbos mais infinitivo não formam locução verbal. Tá? Gente, o que é uma locução verbal? Ó, primeira coisa, você tem que entender o que é uma locução verbal. Toda locução verbal... Deixa eu botar aqui, ó. Toda locução verbal, ela tem de ter unidade sintática. Professor, o que é essa unidade sintática? Vou te mostrar aqui. Quando eu falo assim, ó, os terroristas devem atacar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que deve? Os terroristas. Quem é que vai atacar os terroristas? Eu tenho um sujeito só para os dois verbos. Verbo principal, esse aqui é chamado de auxiliar. Isso é chamado de locução verbal. Tá? Isso é chamado de locução verbal. Então, olhe para mim. Se eu tivesse um sujeito para um verbo, outro sujeito para outro verbo, nós não teríamos locução verbal, porque não teríamos unidade sintática. Se eu tivesse um objeto direto para um verbo, outro objeto direto para outro, não teria. Toda locução verbal tem de ter unidade sintática. E as locuções verbais, você vai ter que ter um verbo auxiliar, e o último verbo, que é chamado de verbo principal. Aí a locução, ela pode ser de infinitivo, igual essa, atacar. Ela pode ser de gerúndio, se fosse atacando, ou pode ser de particípio, se fosse atacado, né? Então, 3 tipos de locução.
Legal? Mas o que eu acho mais importante, galera, olha para mim, é você que notar que a locução verbal tem de ter unidade sintática. Quando eu digo aí nessa questão, falei, os terroristas devem. E quem é que vai atacar? Os próprios terroristas. Eu tenho um sujeito só para os dois verbos. Agora, voltando aqui, o que eu falei? Quando você tiver os verbos causativos, quais são os causativos? Mandar, deixar e fazer. Ou os verbos sensitivos, ver, ouvir e sentir. Esses verbos tiverem mais um infinitivo, eles não formam locução verbal. Por que que não formam? Eu falo assim, ó. Eu falo assim, ó, o professor deixou-a entrar em sala. Vamos colocar isso aqui. Deixe-me fazer uma pergunta. Tem um verbo deixar? Tem. Tem um verbo entrar? Tem. Então isso não é uma locução verbal. Não é. Quando acontecer isso. Ah, deixou entrar, parece, mas não é. Porque cada um tem o seu sujeito. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. O professor que deixou, foi o professor que deixou. E quem vai entrar? É o próprio professor? Não. Não é o professor que vai entrar. Então eu não tenho o mesmo sujeito para os dois verbos, então não é locução. Quem é que vai entrar? Ela, vou falar errado para você entender. Ela entrar. Esse azinho aqui não é um objeto direto. É chamado de sujeito de infinitivo ou acusativo lá do latim. Né? Sujeito de infinitivo. Ou seja, deixou-a entrar. Esse a é o sujeito do entrar. Isso aqui é período composto, ó. Não é quem deixa algo. É quem completa a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, definitivo. Eu quero que você entenda que quem completa, neste caso aqui, o verbo deixar, não é só o a, é toda a oração. Vou falar errado só para você entender. O professor deixou ela entrar em sala. É toda a oração que completa o verbo. Se fosse assim, o professor deixou-a, aí o a seria só o objeto direto. Mas olha o que eu estou falando, deixou ela entrar. Esse a é o sujeito do entrar. Mas de uma forma mais... Vamos ser mais dinâmicos aqui. Quando você tiver qualquer um desses verbos mais infinitivo, você não terá locução verbal. Você não terá locução verbal. Por que você não terá locução verbal? Porque você terá um sujeito para cada verbo. Aqui eu tenho um sujeito para esse e aqui eu tenho um sujeito para esse. Eu não tenho locução verbal. Vocês estão me entendendo? Porque eu tenho um sujeito para cada verbo. Legal? Então, quando eu digo ali, vamos lá olhar, Capitu sentiu-se fraquejar. É o verbo sentir. Mas o fraquejar não forma locução verbal. Por que não forma, professor? Eu queria entender. Vamos lá? Partir para o entendimento. Porque a Capitu é o sujeito do sentiu. E quem é que vai fraquejar? Ela mesma. Esse ser é o sujeito de infinitivo. Então esse ser é o chamar, ele exerce a função de sujeito. Engraçado, né? Mas é verdade. Ele exerce a função de sujeito. Professor, por que ele não é um objeto reflexivo? Eu vou te ensinar. Porque se você parar para pensar, quem é que está completando o sentir? Não é só o ser, é toda a oração. O professor sentiu, a Capitu sentiu ela mesma fraquejar. Quem completa o verbo sentir não é só o ser, é toda a oração. É aquela história de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Você que ficou com dificuldade na minha explicação, eu vou te falar o seguinte, alunos que acertam isso aqui memorizando. Quando você vir os verbos mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir, mais infinitivo, saiba, nós não teremos locução verbal. Parece uma locução? Parece muito, mas nós não teremos, porque eu terei um sujeito para cada termo.
Então, ficou faltando uma questão do CESP sobre isso, de 2017. Olha o que o CESP cobrou. Na linha 3, o pronome nos. Essa questão pega muita gente. Esse pronome nos aqui, ó. Na linha 3, o pronome nos exerce a função de complemento da forma verbal refletir. Faz refletir, nos faz refletir. Gente, há muitas pessoas que vão olhar esse faz refletir como uma locução verbal, mas não é. É o verbo fazer mais o infinitivo, não é. Você vai ver um sujeito para cada. É evidente que a interlocução comunicativa permite o entendimento, proporciona o intercâmbio de ideias e nos faz, ou seja, a interlocução é o sujeito do faz. Faz, a interlocução que vai refletir, não, nós que vamos refletir. Esse nos é o sujeito de infinitivo. Não é um complemento verbal. Não é um complemento verbal. Você mata aí na leitura. A interlocução é que faz. Mas não é a interlocução que vai refletir. Ela não é sujeito a refletir. Ela nos faz refletir. Nós queremos refletir. Nós queremos refletir. Esse nos é sujeito do refletir. Beleza? Legal? Beleza, galera? Olha aqui para mim. Então, é isso aí. Gente, trabalhei as principais funções do ser, falei de PIV, parte integrante do verbo, comparei com você com objeto reflexivo, né? Trabalhei isso aí com vocês. Mas eu sempre deixei aquele quadrinho lá, vamos voltar aqui rapidinho antes de concordância. Não saia de casa sem saber isso, tá? Partícula passivadora e índice, que 90 a 95, você que está estudando prova do CESP, tudo, quando cai mesmo, quem sabe partícula e índice arrebenta. Então eu quero você fera nisso aí, tá bom? Agora, nós vamos começar a concordância. Regra número 1, aspecto geral. Olha só, galera, olha para mim. Os itens de concordância, em regra, nas provas do CESP, não são itens difíceis. Não são, de jeito nenhum. Não são difíceis. O que concordância vai pegar mesmo é dentro de reescritura. Reescritura textual. Sabe aqueles itens que o CESP fala? Mantém a correção e o sentido, que ele gosta de trabalhar a reescritura? Naqueles tipos de itens lá, aí cai muitos erros de concordância. Vou até começar já a mostrar agora. No finalzinho do curso, nós já estamos caminhando para isso, nós vamos trabalhar a reescritura, tá? Aí eu vou trabalhar tudo misturado com vocês, beleza? Regra número 1, aspecto geral. Nós vamos trabalhar concordância com 3 regras básicas, tá? A concordância nominal, lá no início do curso eu já falei algumas coisas com vocês. Palavra que se refere a substantivo flexiona, advérbio é sempre invariável, é isso que o CESP tem cobrado, lá em morfologia. Agora, a verbal aqui você tem que saber alguns detalhes. Qual é o aspecto geral? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, precisamente com o núcleo. Você não pode se esquecer, olha para mim, que o núcleo do sujeito é um elemento que vem sem preposição. O núcleo do sujeito ele não vem com preposição, ele não é preposicionado. Podem existir preposições dentro do sujeito, mas o núcleo, que é um substantivo, ou palavra com valor de substantivo, não vem preposicionado. Cuidado! Em provas de concursos públicos, é comum que o examinador deixe o núcleo do sujeito bem distante do verbo. Isso induz um candidato ao erro. Então, seja um caçador de núcleos do sujeito. Observe o item abaixo. Isso é do CESP, tá? Essa é a letra A. Assim, as condições... Olha só, já começou aqui, está sem artigo. As condições. Dê acesso aqui, já tem preposição. Crítica ao texto escrito... possibilitando a existência de um leitor que a dialogue com o texto, a ponto de essa leitura interferir em sua vida, pressupõe. Professor, olha o jeito que ficou distante.
Mas o núcleo do sujeito aqui é condições. Condições, então tem que ser com M. Então eu sempre digo para os meus alunos, o básico da matéria é este. Você tem de ser um caçador de núcleo do sujeito. E atente-se, pois você tem que atentar, porque pois o núcleo do sujeito pode aparecer mais distante. E encher termos do lado do núcleo no plural, só para te induzir ao erro. Então tome cuidado. Beleza, galera? Olha lá. Grandes escândalos são estes, mas a circunstância os faz ainda maiores. Gente, isso aqui é um perigo. Olha só, a circunstância, quem faz algo. Esse os está completando o verbo fazer, é um objeto direto. Mas o núcleo do sujeito aqui é circunstância, então é os faz. Mas olha, isso aqui numa prova é fácil você passar batido pelo erro. Por que é fácil? Esse pronome os aqui, colado ao verbo, acaba te levando a pluralizar o verbo. Os fazem, não fica tão feio. Então, eu sempre digo para o meu aluno, seja um caçador de núcleo de sujeito. É faz, porque então a circunstância os faz. Não pode ser os fazem. Ah, professor Cleiton Natal, mas nada demais. Aqui está no singular, o verbo ficará no singular. Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá. Eu tirei aí da Folha de São Paulo um trecho do professor aí do Pasquale, né? Cipro Neto, grande professor de língua portuguesa, grande expoente. Dia desses, uma manchete ruim, mais uma, de um site me trouxe à mente uma velha questão da FUVEST baseada em um trecho de um sermão de Vieira. Eu amo o Padre Vieira. A manchete era esta: Corinthians e Grêmio lideram possíveis baixas que a Copa América trarão. Erro horrível, né? A Copa América trará as baixas, né, professor? Há um erro de concordância, porque o núcleo sujeito queria Copa América. Nesse título, flexionada no plural, a forma trarão deve ser colocada trará. É a Copa América que trará as baixas. Lideram possíveis baixas que a Copa América trará. Legal. Esse título me trouxe à mente uma questão da FUVEST, baseada neste fragmento do intemporal Sermão de Santo Antônio aos Peixes, de Vieira, pregado em São Luís em 1654. A primeira coisa que me desedifica, peixes de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz maior. A circunstância o faz maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora, pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos nem 1000 para um só grande. Esse texto é fenomenal. Aí o que eles pediram? Eu já até comentei isso com vocês. Mas só para mostrar. O candidato deveria reescrever o segundo período do trecho, substituindo-se escândalo por escândalos e fazendo adaptações necessárias. Foi esta a resposta dada por boa parte dos que erraram. Grandes escândalos são estes, mas a circunstância os fazem. Não falei isso com vocês há pouco lá, ó? Muita gente fez isso no vestibular, na hora de reescrever. Porque esse os, como eu já disse para vocês, acaba levando você a colocar fazem, mas a circunstância os faz. Né? De novo apareceu o plural indevido, a forma verbal fazem ser trocada por faz, já que o sujeito é a circunstância, é ela a circunstância que faz. Beleza? Aí ele botou aqui, ó. O erro provavelmente decorre da influência que o termo mais próximo do verbo exerce sobre o redator ou falante. Então esse termo mais próximo, olha para mim, esse termo mais próximo, ele é perigoso? Ele te induz ao erro a jogar o termo aqui no plural. Então eu peço cuidado a vocês quanto a isso, beleza? Vamos voltar? Aí, considerações importantes. O aspecto geral é o que eu concordo com o núcleo. Mas quando eu tenho coletivo partitivo, a maioria dos ministros
é o sujeito, votará. Quem é o núcleo? Maioria. Essa é a concordância clássica. Mas eu posso falar, a maioria dos ministros votarão, concordando com o termo preposicionado. As duas formas são certas. Professor Cleiton Natal, o que é o coletivo partitivo? Galera, é a representação da parte de um todo. Eu posso falar, grande parte dos alunos passou, ou grande parte dos alunos passaram. Ou seja, é a representação da parte de um todo. Igual aqui, ó, ministros é o todo, maioria é uma parcela. Então, nesses casos, eu posso fugir ao aspecto geral e concordar com o termo preposicionado, sem problema algum, tá? Nesse caso do partitivo anteposto aqui. Legal, galera? Uma questão mais antiga aqui, ó, 2014, vamos lá? Só para a gente aplicar. No trecho, a maioria dos cientistas viajará de avião, linha 1. Ele falou aqui, ó, do viajará. Né? É opcional o emprego da forma verbal no plural ou no singular, certo? Né? Porque aqui é o coletivo partitivo, o mais batido do mundo é a maioria. Posso concordar com o núcleo? Posso. Poderia concordar viajarão? Poderia? Poderia. Concordando com os cientistas, tanto faz. Então, esse item está certo. Então, isso foge ao aspecto geral. Um outro caso que foge do aspecto geral são as porcentagens antepostas, ou seja, antes do verbo, sem artigo e sem pronome. Então, eu posso falar aqui, ó, 30% do parlamento, concordando com o núcleo, que é o numeral. Beleza? Mas eu posso concordar também com o termo preposicionado. Tanto faz. Beleza? Então, isso só vale para as porcentagens antepostas ao verbo, ou seja, antes, se for posposta não, sem artigo e sem pronome, tá bom? Aí eu posso concordar com o núcleo ou com o termo preposicionado. Pessoal, e se o núcleo for 1,9, singular? Plural tem que ser 2 ou mais. Beleza? Ah, professor, e se tivesse, então, os 30% do parlamento? Aí não é a exceção. Aí é só estão, só plural. Porque aqui, ó, tem um artigo os. Por isso que eu falei, este caso especial é para as porcentagens. Isso é difícil cair, mas se cair sem artigo e sem um pronome, sem um determinante aqui nos 30%. Beleza? Legal? Pode ser singular ou plural. Tanto faz. Regra 2. Sujeito composto anteposto. O verbo vai para o plural. Essa é tranquila porque diz assim, ó, a definição dos projetos e a aprovação das medidas. Sempre trabalho com esse exemplo. É um sujeito composto. O que é o composto? É quando eu tiver 2 ou mais núcleos. Você lembra que o núcleo do sujeito é um termo sem preposição? Ó, dos projetos está preposicionado. Das medidas está preposicionado. Né? Então, o sujeito composto anteposto, o verbo vai para o plural. Sujeito composto anteposto, o verbo vai para o plural. Né? O verbo vai para o plural. A definição dos projetos e a aprovação das medidas dependerão. Vai para o plural. Então, vamos lá, galera. Sujeito composto anteposto ao verbo, o verbo vai para o plural. Não se esqueça disso. Considerações importantes. Núcleos com aproximação semântica. Ó, núcleos com aproximação semântica. Isso aqui eu já vi numa prova da BIM bem antiga. É difícil também cair, mas vamos fazer essas considerações.
Quando eu falo assim, medo e temor rondam, regra geral, sujeito composto foi para o plural. Mas sabia que a gramática prescreve que eu posso falar medo e temor ronda? Mesmo sendo composto, professor lindo? Sim. Mesmo sendo composto. Mesmo sendo composto. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu tiver... Vamos aqui para o quadro. Olha só. Quando os núcleos tiverem aproximação de sentido, mesmo sendo composto, eu posso usar singular ou plural. Por quê? O que é essa aproximação de sentido? Aproximação semântica de sentido. No medo eu posso ver o temor? Sim. No temor eu posso ver o medo. Eu posso entender como uma coisa só ou não, ou desassociar. Então pode ser singular ou plural. Eu posso falar o ódio e a guerra me assusta. No singular. Mas eu posso falar o ódio e a guerra me assustam. Porque no ódio eu posso ver a guerra, na guerra eu posso ver o ódio. Quando tiverem aproximação de sentido. Beleza? Legal, galera. 2. Essa observação 2 agora. Núcleos no infinitivo sem artigo. Olha só. Quando eu falo trabalhar e estudar faz... bem, somente no singular. Ah, mas é composto, só no singular, com núcleos no infinitivo. Tá bom, galera? Somente no singular. Professor, eu não posso falar trabalhar e estudar fazem bem? Não. Trabalhar e estudar faz bem. Somente no singular. Não posso flexionar no plural. Tá bom, galera? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, professor, só se fosse em artigo. Sim, porque se fosse o trabalhar e o estudar, aí seria fazem, tá? Aí é plural. Aí é regra geral. Esse negócio de usar só no singular é só se tivesse em artigo. Um outro caso que eu nunca vi em prova, se fosse assim, ó. Sorrir e chorar fazem bem, mas está na gramática. É um sujeito composto. Só que aqui eu tenho ideias opostas. Aí é somente plural também. Ah, mas está sem artigo, mas são ideias opostas, é somente plural, tá? Um pouquinho, mas nunca vi isso cair. Então, galera, regra geral, é o que mais cai no CESP. Sujeito composto anteposto. O que é o composto? Tem que ter 2 ou mais núcleos. Quem é o núcleo de sujeito? Um substantivo ou palavra com valor de substantivo que vem sem preposição. O verbo vai para o plural. Regra 3. Sujeito composto posposto. Ô, professor, Regra 3. Sujeito composto posposto. O verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Ou concorda com o núcleo mais próximo. Então, eu tenho um verbo aqui e tenho um verbo aqui. Né? Quem é o... Esse aqui é o sujeito. Composto, está posposto depois do verbo, 2 núcleos. Né? Estão me entendendo, elite? Lindos, meus lindos. Vamos lá. Ô, professor, isso é bom demais. Sujeito composto. Sai daqui, eu vou almoçar, pegar minhas filhas para almoçar, minhas gatas. Ó, sujeito composto, ó. Meus amores, eu posso concordar com o núcleo mais próximo? Posso. Ó, o que eu falei? O verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Então, posso concordar com a definição? Sim. O verbo pode ir para o plural? Pode. As duas formas estão corretas. Essa regra costuma cair muito. Então, galera, são quantas regras básicas para ser o nosso ponto de partida?
Isso aqui é o nosso ponto de partida em concordância. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Você tem que ficar atento que o núcleo do sujeito pode estar distante ou não pode do verbo? Sim. Sujeito composto anteposto e sujeito composto posposto, a regra 3, beleza? Na próxima aula, nós continuaremos aí com concordância, beleza? Vamos detonar. Abraço forte.